1 Pedro, capítulo 5, último capítulo, mais um livro se despedindo de nós. Bom, vou dar um tema para esse capítulo, como permanecer firme até o fim. Pedro aqui chega ao final de sua carta, como alguém que na verdade entende o peso da caminhada cristã. Ele escreve como um homem que ele viu, foi testemunho ocular de sofrimento, perseguição, fraqueza humana, viu pessoas desistindo, mas também viu gente permanecer firme. E aqui, no último capítulo, ele praticamente deixa instruções finais para uma igreja vivendo sob pressão em um mundo muito caótico. Primeiro, ele fala aos líderes, aos pastores, aos presbíteros e àqueles que cuidam das pessoas. E Pedro fala algo muito forte. Pastoreiem o rebanho de Deus com disposição, não por obrigação. Porque até dentro da igreja existe o perigo de perder o caráter de Cristo e transformar a liderança em status, em controle, em ego, em posição e em aparência espiritual. Mas a liderança no reino de Deus nunca foi e nunca será sobre poder. Sempre foi sobre cuidado. Jesus, ele nunca liderou pessoas esmagando elas. Ele liderou servindo. E Pedro diz, não liderem por ganância, nem para dominar, nem para aparecer, mas liderem sendo exemplo. Isso continua extremamente atual nos dias de hoje, porque muitas pessoas acabam feridas quando eles encontram lideranças que refletem, infelizmente, mais os valores do mundo do que o coração de Cristo. Então, Pedro muda o foco e fala, todos vocês sejam humildes, todos. Porque o orgulho, ele não destrói apenas as pessoas más. O orgulho pode crescer silenciosamente em qualquer coração. Isso pode ser um orgulho espiritual, emocional, intelectual. Orgulho, às vezes, escondido através da aparência de santidade. E Pedro ainda fala, Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Nós já falamos muito de orgulho aqui nesses estudos. E isso continua sendo forte e continua sendo sério, porque existem pessoas querendo crescimento espiritual sem serem quebrantadas. Muitas pessoas querem a presença de Deus sem se render. Muitas pessoas querem a promessa de Deus sem transformação. E muitas também querem ser usadas por Deus sem morrer para si mesmas. Aí não dá, né? Mas o reino de Deus funciona ao contrário do mundo. Porque no mundo, quem se exalta, sobe. No reino, quem se humilha, encontra graça. A maravilhosa graça. Então Pedro diz, lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês. Porque ele tem cuidado de vocês. E isso é extremamente pessoal. Porque Pedro sabe que aqueles cristãos estavam cansados, ansiosos, com medo, inseguros, talvez sem saber o que aconteceria no dia seguinte. E isso também parece muito, muito, muito com os dias de hoje. Infelizmente, nós continuamos sendo uma geração cansada, ansiosa, na verdade nem cansada, sobrecarregada, mentalmente cansada. Muitas vezes nós tentamos controlar tudo e todos, mas aqui nessa carta Pedro nos lembra que Deus cuida de nós. Não de maneira distante, nem de uma maneira fria, mas existe um Pai que está atento. E aí o capítulo muda de tom novamente, quando ele diz, sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque existe um inimigo. E Pedro, ele fala do diabo como um leão ao redor, procurando quem possa devorar. E isso é importante porque Pedro, ele não trata a vida espiritual como uma brincadeira. Existe uma batalha real, uma batalha espiritual. Existe tentação, existe engano, e talvez um dos maiores enganos do inimigo hoje seja fazer as pessoas acreditarem que pecado não importa, que santidade é exagero e que a verdade pode ser relativa. Não é tão bem assim. E assim o mundo tem pregado para as pessoas que Jesus, ele pode ficar apenas nas bordas, nas partes convenientes da nossa vida. Mas Pedro diz, permaneçam firmes na fé. Firmes. Não apenas movidos por emoção, não superficiais, não cristãos apenas de momento e apenas de domingo. Firmes. Porque muitas vezes a fé não é abandonada de uma vez. Na verdade, na minha experiência de vida cristã, as pessoas que eu conheço que abandonaram a fé, não acontece de uma vez. Às vezes, é o coração se distraindo aos poucos e lentamente das coisas de Deus. Fica às vezes quase imperceptível. E então Pedro nos lembra,
vocês não estão sofrendo sozinhos. Existem irmãos ao redor do mundo passando por lutas também. E isso é importante, porque o sofrimento isola. Às vezes a gente pensa que ninguém nos entende, que só eu passo por isso, que só a minha vida é difícil. Mas aqui Pedro nos mostra que existe um povo inteiro perseverando junto. E aí vem um dos fechamentos mais lindos dessa carta, que depois de terem sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda a graça os restaurará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Pedro não diz que o sofrimento será eterno, graças a Deus. Ele diz, por um pouco de tempo, porque comparado à eternidade, até as maiores dores desta vida são temporárias. Então ele mostra o coração de Deus, porque Deus tem o coração para nos restaurar, para nos ajudar a ficarmos firmes, a nos fortalecer, a nos sustentar, dia após dia. Porque o sofrimento não terá a palavra final. Quem tem a palavra final é Deus. E talvez esse último capítulo seja mais um grande confronto para nós, porque ele nos obriga a fazer uma pergunta: estamos vivendo um evangelho confortável ou um evangelho verdadeiramente centrado em Cristo? Porque, minhas irmãs, o evangelho verdadeiro vai exigir algumas coisas: humildade, vigilância, santidade, perseverança, dependência total de Deus. Não é sobre apenas ter uma fé, é sobre permanecer firme até o fim. E talvez essa seja a grande mensagem de 1 Pedro inteira. Esse mundo não é o nosso lar definitivo. Então não viva, minhas irmãs, como alguém que pertence completamente a ele, a esse mundo. Porque existe uma eternidade te esperando. E essa eternidade está esperando por aqueles que decidiram colocar Jesus não apenas como uma parte ou na beira da vida, na bordinha da vida, mas colocando Jesus como o centro dela. Aqui terminamos mais um livro. Deus te abençoe.